Olá, seja bem-vindo ao Clube da Manutenção. Meu nome é Bruno Machado. Nesse podcast a gente fala sobre manutenção, gestão industrial, desenvolvimento pessoal e profissional, e também falamos sobre carreira e falamos outras coisas aí também que são bem interessantes. Então, se é a primeira vez que você está se deparando com esse podcast, convido você para permanecer e ficar, ouvir os outros e os próximos. Legal? Então vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre requisitos e expectativas. Estava lendo esses tempos uma postagem do que eu já falei, eu acho, John Levitt, né? Uma das pessoas na área de manutenção no mundo, talvez uma das maiores referências, né, no mundo, né? E aí teve um comentário interessante de uma seguidora deles, foi no LinkedIn, que ela falava exatamente assim. Algo que eu já falei aqui em algum momento, né? Manutenção tem requisitos, operação, expectativas. E isso é... Porque assim, ó, tentam, e isso eu entendo, mas, né? Vamos lá, né? Tentam colocar essas coisas no mesmo patamar, elas não estão. Operação e manutenção não estão no mesmo patamar, estão em patamares bem diferentes. Mas não que seja melhor ou pior, só a diferença de patamares, né? Mas ter requisitos, né? Que a operação deveria ter requisitos também. Aí eu acho que o segredo de uma operação de qualidade é ter requisitos operacionais bons, né? Técnicos, e que sejam seguidos, porque quem só tem a ganhar é a empresa com isso, né? Mas a manutenção, ela tem requisitos que são necessidades não criadas pela gestão da manutenção ou qualquer coisa, né? Mas pelas próprias máquinas que a manutenção está ali manutenindo ou gerindo, né? Esses requisitos, eles não são opcionais. E aí é uma crítica que eu faço à maneira como foi apresentada a teoria da manutenção. No sentido de, olha, é estratégico, tá? Tu pode fazer preventiva, preditiva ou corretiva. Não. Isso é uma mentira. Isso não é estratégico. Manutenção corretiva não é estratégia. Manutenção corretiva é falta de manutenção. E isso faz você pensar, né? Algumas pessoas, né? Pensar que é opcional. E faz também a própria operação pensar que é opcional. Requisito não é opcional. Não é opcional. Não é opcional. Quando tu não faz manutenção é negligência. Tu está negligenciando. E aí tem muita gente que chama de estratégia negligência. Não, negligência não é estratégia. Negligência não é estratégia. Negligência não é estratégia. Não! Vamos trabalhar assim, e aí a gente para daqui a um mês e não sei o que. Beleza. Essa é a expectativa da operação, né? Quem disse que nós vamos conseguir chegar até aquele primeiro mês lá? Não vai chegar, às vezes quebra tudo e não chega. Só que tem que entender o seguinte: eu estou negligenciando um requisito de manutenção. Quando eu não paro um equipamento para fazer a manutenção, estou negligenciando um requisito. Eu não estou, estou fazendo uma opção aqui. Vou optar pela manutenção corretiva ao invés de manutenção. Mentira! Mentira, não existe se optar por manutenção preventiva ou corretiva, cara. Mentira. Porque assim, vou te dizer, vou ser muito sério que eu vou te falar. Se tu tem condição de fazer isso, tu tá lidando com uma máquina simples. Se tu estivesse lidando com uma máquina complexa, tu não conseguiria fazer isso. Não tem como fazer isso. Esquece. Overhaul de uma turbina 59 mil horas, ou sei lá, 10, 15 mil horas, não sei como é que é os planos de overhaul de turbina. Overhaul no motor, já li bom, vou falar disso, mas overhaul no motor de uma aeronave, 12 mil horas de voo. Que conversa que tu vai dar ali pra manutenção corretiva? Que manutenção corretiva? Vai dizer, não vou fazer, vou esperar corretivo. Que corretivo que tu esperar? Vai cair? Caiu o avião? Ou trancar a turbina, quebrar tudo, que acabou a usina.
Estão loucos? Ah, mas eu tô trabalhando aqui pau e ferro num elevadorzinho pequenininho de não sei o que, no Cafundó do Brejo. Cara, aí ferro, né? Aí que se dane, ninguém tem nem ideia de nada, né? Mas aí, isso é importante entender. Eu já falei num podcast aqui sobre por que a manutenção não é levada a sério em alguns lugares. Esse podcast ele é bem interessante, porque ele explica muito bem essa questão da importância da falha, da importância da consequência da falha, né? Então tá. Então, o que a mulher falou lá? Manutenção de requisitos, operações de expectativa. A operação ela tem expectativa de produzir, né? Expectativa de venda, expectativa de produção. Só é realidade quando fecha a carteira. Bom, vendemos 30 mil toneladas, ou tem que fabricar 30 mil toneladas, 10 vão ficar no estoque, 20 estão vendidas. Beleza, vamos ligar as máquinas e vamos produzir, né? Tem expectativa aí de produzir, né? Expectativa de não parar as máquinas, etc. Então tem duas expectativas envolvidas. Uma expectativa de venda, consumo da produção, né? Outra expectativa de que as máquinas vão operar sem parar. É uma expectativa, né? Então, beleza, estamos no plano da expectativa. Agora, é uma expectativa minha que eu tenho que fazer manutenção preventiva? Isso não é uma expectativa, isso é um requisito da própria máquina. A máquina que diz assim, para mim rodar perfeitamente, em perfeitas condições, eu preciso que a cada 720 horas tu pare e faça tal coisa. Não é uma expectativa. A expectativa, na realidade, é a máquina que tem em relação a gente, né? Que a máquina fica olhando pra gente assim, tá, mas... E aí? Vocês não vão fazer nada comigo que eu tô passando mal, hein? Eu tô passando por um momento, isso aqui, vocês vão me manutenir ou colega? Vão ficar assim, reto aí, vocês não vão aguentar, hein? Eu vou parar, hein? É assim, a máquina não aguenta desaforo por muito tempo. É desaforo, chega um pouquinho, ela para. Então, o que eu quero... O que é uma coisa que é importante entender aqui, nesse podcast? Por favor, tá, por favor. Tem um amigo meu que fala assim, por favor, tá, por favor. Tá, vamos lá. O que é importante entender aqui? Cara, não é opcional. Não é opcional. E aí a crítica que eu faço à teoria da manutenção, que é vendida, né? Que não é culpa dos caras, sei lá, tá aí, né? Preciso escrever sobre isso, cara. Não sei que eu vou fazer um artigo, vou fazer alguma coisa, vou ter que fazer alguma coisa. Mas dá a ideia de que tu consegue manipular isso, tá entendendo? Que tu consegue manipular estrategicamente, como se fosse um arbítrio, entendeu? Olha, assumir uma empresa, a gestão de manutenção de uma empresa. Agora eu vou montar uma estratégia. Para essas máquinas eu vou fazer manutenção preventiva, para aquelas lá eu vou fazer corretiva, para aquelas lá... Não! Existe uma base, escuta o que eu vou dizer para vocês. Existe uma base, que é um requisito de manutenção da máquina, tá? Existe uma base. O que tu pode fazer é fazer a mais. Então aqui, ó, tu tem que lubrificar em tanto tempo, tu tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro, beleza. Requisito da máquina básico, tá? Isso aí tu tem que cumprir o básico, tu tem que fazer. O que pode acontecer é que o teu ambiente operacional seja mais agressivo e tu tem que mudar esses requisitos para aumentar a frequência, não diminuir. Para mudar talvez alguma coisa de lubrificante, etc. Não parar de lubrificar. Não existe isso, cara. Não existe isso. Não entra nisso aí, que isso não existe. Isso não existe. Isso não existe. Não é manipulável. Se tu tem 20% de possibilidade de manipular, cara, é demais. O resto é tu identificar o que precisa fazer naquela máquina, que é ela que precisa, não é tu que decide isso, tu só identifica. Entenda uma coisa é eu inventar uma coisa, outra coisa é eu identificar uma coisa, são coisas diferentes. Cara, eu vou criar um plano de manutenção. Baseado no quê? Baseado no nada, na minha cabeça, eu criei ele, beleza. Outra coisa é eu identificar as necessidades da máquina e criar o plano de manutenção.
que na realidade eu identifiquei as necessidades dela e compilei isso num plano. Outra coisa, eu criei as necessidades dela. Não, como é que eu vou fazer isso, cara? Que maluquice é essa? Cara, eu tô falando, parece assim, não sei se você tá entendendo o que eu tô falando também, mas parece que é simples. Não parece simples, mas parece que é possível, mas não é possível. Não é possível. Não é possível. Então existe uma discussão, já falei algumas vezes nesse podcast aqui, entre as pessoas que acreditam que tu tem que seguir todo o plano de manutenção do fabricante e as pessoas que acham que o plano de manutenção do fabricante não é bom. Tá. Nenhuma das duas tá certa. Só que uma coisa eu vou te dizer. Depende de onde tu tá. Não é opcional não seguir o plano do fabricante. Não é opcional. Ah, tô falando de uma coisa simples, etc. O equipamento simples, tá, beleza. Né? Ah, tô falando de um equipamento complexo. Já muda. Mas agora, quando eu tô dizendo que eu posso dizer assim, o plano de manutenção do fabricante não é o suficiente para minha área. Então, além desses requisitos que ele colocou, eu vou colocar mais. Tá entendendo? Mas nunca, ou nada, mas nunca. Não, tá errado, vou fazer do zero. Que é isso? Não, tá, é manutenção demais. Cara, tu vai baixar do mínimo e tu vai levar ferro. Vai levar ferro. Ah, o plano de manutenção do fabricante é muito caro. Cai, por que ninguém viu quando comprou a máquina? Então, quando tu tá no EPC, né, tu tá lá no projeto, tu tem que pedir o custo operacional da máquina. Cara, ninguém sabe isso. Vamos supor o seguinte. Claro, não é que ninguém saiba, né? As pessoas até sabem, mas é complicado. Eu, quando vou comprar uma máquina para a empresa, eu preciso saber o custo operacional dessa máquina. Ah, Bruno, o que é o custo operacional? O custo de operação e o custo de manutenção. E, se possível, o custo de descomissionamento, dependendo se der. Aí eu sei todo o custo do ciclo de vida do equipamento, porque quando eu compro um equipamento, eu compro ele para operar. O maior custo do equipamento está na operação dele. Por quê? Porque é mais tempo. Então, mesmo que eu pague, sei lá, 1 milhão no equipamento, paguei 1 milhão, comprei ele, né? Beleza, tá bom? Tranquilo. Só que esse equipamento vai gastar muito mais de 1 milhão no passar dos anos. Ah, mas como assim? O cara gastando luz, custo de manutenção, peça e mão de obra, etc. Porque ele vai operar por 30 anos, 25, né? A expectativa de vida financeira dele, até depreciar, é isso aí. Então esse troço vai gastar um Babilônia. Se tu comprou um equipamento que ele é energeticamente ineficiente, tu tá ralado, cara. Vai gastar demais. Tu tá ralado, tá entendendo? Então lá no projeto, né, lá no FEL 2, tu tem que definir esse custo operacional, né, o OPEX lá antes tu nem comprou o equipamento, já tá vendo isso. Bom, mas não é sobre esse podcast. Então, quando a operação ela tem expectativa de operar, né, expectativa que não vai quebrar, expectativa que ela vai conseguir cumprir a produção, etc. A manutenção ela tem requisitos a seguir. Não é assim, não estamos falando da mesma coisa. Não estamos simplesmente assim, a operação, mas não é uma queda de braço. Não existe essa queda de braço, cara. Não existe essa queda de braço, é uma besteira. É a mesma coisa que tu tivesse a queda de braço entre o cara que quer andar no elevador de um prédio e o cara que dá manutenção no elevador do prédio. Não existe essa queda de braço. Que queda de braço? O cara vai olhar pra ti, não, eu quero andar no elevador. Aí tu vai dizer, não, cara, eu tenho que fazer a manutenção dele. Eu quero, não, mas eu quero andar, tá, anda. Aí cai o elevador, o que é isso? Cara, isso aí tá... Mas é isso aí, cara, assim, ó, vamos lá. Muito disso, é culpa dessa interpretação errada dessa teoria. Eu tô falando sério, cara. Cada vez mais eu me convenço disso. De tu achar que isso é manipulável. Isso não é manipulável. Não tem. Tu chegou lá, vou fazer, tem que trocar o óleo do retor. Tem que trocar o óleo do retor, cara. Mas eu vou fazer uma análise de óleo, não sei o que, tá, tu vai ajustar a frequência, mas quando o redutor tiver com problema, tu vai ter que ir com o redutor. O óleo tiver que trocar, tu vai ter que trocar, que tu vai fazer o quê? Tu vai, não, é opcional. Não, a operação não quer que eu pare a máquina, então tá, negligenciou. Tudo bem? Quem que tá sendo prejudicado com isso? A máquina. De quem é a máquina? Da empresa, não é da operação, não é da manutenção, é da empresa.
Vocês estão entendendo onde eu tô querendo chegar? Não existe essa possibilidade. Existir, ela existe, acontece toda hora, né? Negligência do caramba, né? Mas não, eu vou trabalhar só com manutenção corretiva. Que é isso, cara? Que é isso? Aí, agora, por exemplo, existe outra coisa. Os requisitos de manutenção mudam conforme o equipamento vai ficando mais velho. Vai ficando mais velho, normalmente, às vezes, acaba tendo que dar mais manutenção, né? Isso fica mais caro. E aí, numa análise técnica financeira, vale a pena investir no equipamento novo, fazer um investimento. Bom, tem tudo isso, mas a gente tem que entender o seguinte, vocês viram aquela... Vamos lá. Eu também falei nesse podcast, sugiro que você vá lá e escute, tá? Que eu falo sobre consequência da falha. Eu falei lá que quanto maior é a consequência da falha, maior são os requisitos de manutenção mais a sério eles são levados. Por exemplo, vou pegar aí o exemplo de manutenção civil. Vocês viram aí em algum estado aí do Brasil, eu não lembro o nome certo da cidade, mas caiu uma ponte. Caiu com gente em cima. Não é assim, caiu, né, de sacanagem, não. Caiu com gente em cima. Aí o pessoal tá lá fazendo vídeo, mostrando um monte de coisa, etc. A ponte se movendo, solto, que troço. Cara, isso é negligência, cara. Negligência. E aí a ponte tá condenada. Quem é que condena uma ponte? Era um engenheiro, né? Estudo de engenharia, vai condenar a ponte, etc. Mas por quê? Porque não tem mais manutenção. Algo só é condenado quando não é possível mais dar manutenção nisso. Olha assim, ó, não tem mais como dar manutenção. Essa manutenção de rotina, essa manutenção do plano, não dá mais, tem que reformar, tem que fazer outra coisa. Tá entendendo? Não dá mais, acabou. É que nem caldeira, cara, não dá mais fazer manutenção, vai ter que trocar todos os tubos da caldeira. Não vale mais a pena. Tem coisa que não vale mais a pena financeiramente. Tem coisa que sim, ó, cara, que nem essa ponte. Olha a consequência, cara. Aí tu pensa assim, cara, morreu um monte de gente, cara, a pior consequência do mundo. Cara, caiu um caminhão quase sulfúrico na água, poluiu a água. Olha a proporção da coisa. Morre gente, contamina o meio ambiente. Cara, morrer gente é a pior coisa do mundo. Imagina um troço desse acontecendo. Agora, contaminar o ambiente também é a segunda pior coisa do mundo. Olha isso, cara. Olha isso, velho. Olha isso. A quantidade de negócio que não vai acontecer porque não tem a ponte, tá certo. Mas agora, traz isso pro teu ambiente de trabalho. Morrer pessoas. Contaminar o meio ambiente. Cara, isso não é questão de expectativa, cara. Nós não podemos lidar com expectativa dentro de um cenário desse. Se eu dou manutenção numa coisa que pode matar gente, cara, eu tenho uma obrigação moral, técnica e ética. Não é uma questão assim, não. Temos que cumprir esse plano de produção aí, né? Brasil brasileiro, segura aí, não vamos fazer, não sei o que. Cara, eu devo ter falado do cara 30 vezes nesse podcast. Né? Como assim? Como assim, família, que nem isso, o cara aquele... Como assim, família? Mas como assim, cara? Não tem como negligenciar isso aí. Aí tu negligencia uma manutenção que traz risco pro operador da máquina. Que maluquice é essa, cara? Tá, mas que desespero é esse? Tá, eu entendo que tem algumas circunstâncias que, um cliente tá atrasado, não sei o que lá. Tudo bem, beleza, tá bom. Mas aí, como é que é? Vamos e convenhamos, né? Tem que ver o que é, né? Tem coisa que não dá, não dá, cara, não dá. E aí não existe, assim, a opcional. É negligência menor, maior, negligência absurda. No caso dessa ponte, só negligência absurda. Porque não é negligenciar a manutenção de uma ponte, cara. Como isso? Que vergonha. Poder público, como é que tu vai negligenciar a manutenção do avião? Cara, se tu não tem dinheiro para dar manutenção no avião, não tem avião. Se tu não tem dinheiro para dar manutenção nas máquinas, não tem a máquina. Vai fazer outra coisa, cara. Tô falando sério contigo. Vai fazer outra coisa. E tu, engenheiro, técnico, etc., tá lá, né, com o teu na reta, com o teu CREAzinho na reta, lá com o teu nomezinho na reta, vai trabalhar no outro lugar. Não perde teu tempo, não viaja. Tu vai levar ferro, tô falando sério. Porque, cara, assim, ó, empresa é o CNPJ e tu é o testa de ferro da empresa. Dá um
troço desse aí, cara? Quem era um engenheiro dessa cidade, dessa prefeitura? Toda prefeitura tem um engenheiro. Aí o cara tá lá bonito, 10 anos só enrolando, embromando, ganhando o seu dinheirinho, trabalhando um pouquinho, etc. Já arrumou outro servicinho, né? Por fora, tá lá só embromando e bababam. Dá um guru desse aí, meu amigo. Cara, tu vai comer um angu com farofa, assim, que tu não tem ideia, velho. Tu não tem ideia. Tua vida, meu, inferno, capa preta, processo. Cara, tu vai, cara, eu tô falando sério. Cara, tu é engenheiro, tu é novo, tá começando na área aí, sei lá, eu... Cara, tô falando sério, já vi gente ir na civil, amigos meus, colegas de trabalho, ir na civil, lá, processo, cara, tô falando sério, cara. Tá lá sendo acusado no processo do acidente de trabalho, cara. Ou, que nem aconteceu numa cidade aqui, que como é que é, o gerente geral da empresa não podia sair da cidade, cara. Crime ambiental. Meu amigo, não é brincadeira, cara. É sério. Não é assim, não. É uma opção do negócio. Que opção do negócio, cara? E eu aí com a opção do negócio, meu. O cara vai pro brejo porque o negócio não quer. O que é isso? Opção do negócio. Não, a opção aqui da gestão é nós trabalhar até quebrar. Então, já é um lugar que eu nem deveria estar, né? Já vai pensando em que tu vai fazer pra sair fora daí, né? Porque isso vai dar problema, cara. Isso vai dar problema. Não acha que tem coisa que é opcional. Beleza, tapar um furo é opcional, né? Uma corrente ali que tá no fim de vida útil, não sei o que, é opcional. Cara, beleza. Agora um cabo de aço de algo suspenso, tá entendendo? Ou sei lá, uma corrente de algo que tá suspenso, que pessoas passam embaixo. Não sei por que isso aqui, desculpa, eu não tirei o volume. Aí é outros 500. É outro papo. Aí tu tem um turbogerador, uma turbina, um motor de um elevador não, é o motor do elevador, pode ser. A talha do elevador, o motor de aeronave. Não precisa ser nenhuma aeronave dessas comercial, as ganha, cara, qualquer uma. Só que assim, a má administração não justifica. Se tu amar a administração, não diminui os requisitos de manutenção, nunca vai diminuir, nunca. Se tu tá num negócio, cara, que assim, tá ruim, beleza, os requisitos continuam, eles podem ser negligenciados, protelados, esquecidos, mas eles continuam, cara, continuam. Deu 10 mil horas, tu tem que trocar o óleo do teu motor. Se tu tem dinheiro pra trocar o óleo ou não é problema do motor, o motor continua com essa necessidade. Mesma coisa empresa. O gerente geral não aprovou a troca do óleo. Balde. E daí? Muda nada, continua tendo que trocar o óleo. Só que aí daqui a pouquinho vai ter que trocar o engrenamento. A manutenção vai ficando mais cara. Não existe. Assim, não existe tu conseguir eliminar o custo. Se não tivesse consequência, ninguém fazia manutenção, cara. Não vou trocar óleo que se dane. Vai perder o motor. Vai perder o engrenamento, vai durar menos, etc. E nessa aí, né? Eu não vi a empresa vai quebrar porque tá dando muita manutenção. Quebra por falta de manutenção, cara. Essa é a realidade. Quebra porque tá tudo quebrado, tudo errado. E aí se já tudo quebrado, tudo errado, que já tem mais coisa errada também, né? Não é só isso, né? Não é, cara. Realmente não é. Porque assim, consequência das decisões que quebra uma empresa não tá no chão de fábrica. É algo lá pra cima, os caras fizeram algo errado aí, muita coisa, entraram numa furada. Se tu tá vendendo, se o negócio tá próspero, não vai ser isso aí que vai quebrar a empresa. Eu não acho que tu vai quebrar a empresa porque tu gastou 1 milhão a mais, 1 milhão a menos, não muda nada. Mas também não fica botando dinheiro fora, né? Porque tem uma questão ambiental aí também. Vou trocar coisas que não precisa trocar, não precisa. Bom, então, operação tem expectativa, manutenção tem requisito. Respeitem os requisitos das tuas máquinas, não negligenciem os requisitos das tuas máquinas, façam o que as máquinas pedem. Vocês têm 2 pontos de atendimento que às vezes serão contraditórios: o negócio e as máquinas. Não ache que existe só o negócio. Existe só o negócio? Existe, mas existe para o dono do negócio, né? Que aí ele vende a planta e compra outra coisa. Tu que está dando manutenção na planta tem que cuidar da planta, o que tu quer? Tu acha que tu é o que? O CEO?
tu é o supervisor de manutenção, o coordenador de manutenção, o gerente de manutenção, o técnico de manutenção. Tu não tem essa barbada aí, né? Tá entendendo? Tu tem que dar manutenção nas máquinas. Se não tem máquina, tu tá fazendo o quê? Tá aí é porque tem máquina, tem estrutura, tem ativo. Se não tiver isso aí, tu tá fazendo o quê? Nem precisa ter aí, né? Então, o desafio pro ser humano da manutenção é justamente equacionar essas duas necessidades, cara. Equacionar essas duas pressões aí, né? As máquinas pedindo manutenção e o negócio pedindo para operar. Isso é que é dificuldade, meu amigo. Isso é que é dificuldade. Mas não acha que tu vai só fazer ficar que nem clientelismo, que eu já falei, né? Estratégia de manutenção ou clientelismo, né? Olha aí meu podcast aí que eu já fiz também sobre isso. Tu acha que só ficar atendendo os desejos da operação tu vai te dar bem, tu vai levar ferro. Tuas máquinas vão quebrar, eles vão te encher mais o saco ainda. Então não muda nada, não cai na pressão. O cara tem que estar preparado para receber a pressão e meter habilidade, não tá lasqueado, entendeu? Espero que vocês tenham gostado desse podcast. Se gostaram, curtam, compartilhem com seus amiguinhos e até a próxima, pessoal. Valeu, tchau, tchau.